Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link tvrba.com.br. Eu não vou falar dos países hoje, porque o nosso tempo é muito curto e a entrevista é fantástica. O nosso convidado é o professor doutor Fernando Mendes Pascoal Júnior. Fernando Pascoal. O Fernando é neurologista, é professor de neurologia da Universidade Federal do Pará, do curso de medicina, e é médico da aeronáutica. Ele é o neurologista do Hospital da Aeronáutica. E ele implantou na nossa região o tratamento de AVC. É isso que ele vai conversar conosco agora. O nosso programa, eu falo todo domingo, tem um apoio da Neurogênesis, inclusive o Fernando faz parte da Neurogênesis, tem o apoio da Macedo Hospitalar, do Shopping da Saúde e do Hospital Oncológico Sion, a referência na região norte do tratamento de câncer. Então, Fernando, você que é o responsável pela implantação do tratamento dos AVCs isquêmicos com trombólise na região norte. Nós já conversamos isso num programa mais ou menos um ano atrás. Agora, me fala uma coisa, Fernando. Hoje que o pessoal está fazendo diagnóstico agora de AVC, qual é a prevalência no mundo dos acidentes vasculares cerebrais? Em termos de incidência, né, de prevalência, né, a gente sabe que o acidente vascular cerebral ele é a segunda causa de morte no nosso país, né? Em países de desenvolvimento, a gente já vê os Estados Unidos já chegando entre a quinta causa de morte, exatamente por medidas preventivas, né, com relação à doença. Mas, em termos gerais, né, hoje, por exemplo, no Brasil, ainda morrem mais de 100 mil pessoas morrem, 102 mil no ano passado morreram por acidente cerebrovascular, né? Seja de causa isquêmica, que é exatamente o vaso obstruído, ou seja, por um vaso rompido, né? Uma artéria, uma veia que se rompe. Em termos de números, né, a gente diz que são mais de 6 milhões de pessoas que morrem no mundo, né, ao ano por conta de acidente vascular cerebral. 1 em cada 4 pessoas, né, ao longo da vida, em alguma fase, vai ter um acidente vascular cerebral. Então, a prevalência e incidência dessa doença, assim como as doenças coronarianas, ela é altíssima e deve-se ter uma atenção importante para que a gente possa prevenir e tratar, né, que é uma doença tratável, né, uma prevenção em quase 90% a gente pode prevenir e a gente tem a oportunidade também de tratar numa fase aguda, desde que esse paciente busque o atendimento de forma precoce. Certo. Fernando, você chamou a atenção uma coisa que agora que eu conectei. A gente está chegando a 130, 140 mil mortos na pandemia e morrem mais de 100 mil por ano de AVC só no Brasil. Então, isso é quase que uma pandemia, né? Quase que uma pandemia. A gente unir com as doenças cardíacas, né, as doenças coronarianas, esse número aí duplica ou triplica, né? Certo. Agora me diz, o que ocorre mais, Fernando? Isso aí é para a gente chamar a atenção do nosso público. O que ocorre mais? Todo mundo, quando fala AVC, fala AVC isquêmico, AVC hemorrágico. O isquêmico, porque a artéria entope dentro do cérebro. O hemorrágico, porque ocorreu uma hemorragia. Qual a prevalência de cada um? E me fala uma coisa, qual dos dois, para o nosso povo saber,
é o mais grave? Em termos de prevalência, né, o AVC isquêmico, que é o AVC que obstrui o vaso, oclui o vaso, né, ele é o mais prevalente, né? Então, em torno de 85% ou 88% dos pacientes vão ter exatamente o acidente vascular cerebral isquêmico, do tipo isquêmico. Em torno de 12% a 15% da população vai ter o AVC hemorrágico, né? Que é o termo habitualmente que se utiliza de derrame, exatamente pelo espalhamento de sangue dentro do parênquima, né? Dentro do cérebro, por um rompimento de uma artéria ou de uma veia. Então, em torno de 12% a 15%. Em termos de gravidade, ambos têm a mesma gravidade. Isso vai depender exatamente da extensão do evento, né, do tempo que esse paciente realmente foi socorrido ou foi atendido, para que as medidas sejam feitas de forma precoce, para que a gente minimize, né? O principal ponto quando a gente trata o AVC numa fase aguda é exatamente recuperar a área que está em sofrimento a nível do cérebro e recuperar a função, né? Então, é aquele paciente que está totalmente dependente de terceiros, né? Não mexe um lado do corpo, né? Não consegue falar, e a gente dar a oportunidade a esse paciente que chega em um tempo hábil para ser tratado, dar a oportunidade desse paciente voltar a falar e sair de um hospital andando. E, além disso, lógico, além de diminuir morbidade, sequelas que pode gerar o AVC, é diminuir mortalidade, né? Que há uma alta mortalidade por um não tratamento e uma não prevenção para essa doença que mata tanta gente no país e no mundo ainda. Certo. Me fala uma coisa agora, uma coisa que chamou muita atenção nesse teu comentário. A arritmia cardíaca. Nos últimos anos, antigamente, a gente achava que todo idoso ele tendia a viver com fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que agudamente não é fatal, mas que começou a preocupar quando houve uma conexão enorme da fibrilação atrial com um trombo no cérebro. O coração ele fica tremendo, solta um trombo que vai causar um AVC. Essa chamada de atenção de uns 15, 20 anos para cá fez com que todo mundo passasse a usar anticoagulante na fibrilação atrial. E mais recentemente, na última década, o pessoal da minha área de cardiologia faz ablação da fibrilação atrial para o coração voltar a bater normal. Agora, recentemente, o pessoal começou a conectar pessoas que têm um buraquinho entre os dois átrios, chama forame oval patente, que quando passa sangue de um lado para o outro, na pessoa que praticamente não tem um sintoma agudo, eu já peguei a doença CIA, eu já peguei 2 pacientes com mais de 60 anos, quando a gente foi descobrir que eles tinham CIA. Mas o forame oval patente passou a ser um alto risco para embolização cerebral causando AVC. Me fala disso, Fernando. Com relação à questão, a fibrilação atrial é a principal, né, arritmia que leva aos eventos cerebrovasculares, né, em torno de 30%, né, dos eventos cardioembólicos está inclusa a fibrilação atrial. É um dado interessante que é um outro fator, é a questão idade, né? Então, quem tem mais AVC são os pacientes mais idosos, né? E entre a população é a população de baixa renda, exatamente aquelas pessoas que não têm a oportunidade de ir ao médico para que tenham um diagnóstico precoce exatamente de uma arritmia, no caso uma fibrilação atrial, e receber o tratamento adequado, assim como saber que é hipertensa ou diabética. Em relação à questão do FOP, do forame oval patente, é uma revolução, né, do ponto de vista até mesmo dos estudos, né, que até bem pouco tempo atrás, forame oval patente, a indicação era exatamente aquele paciente que tem uma causa, né, indeterminada de AVC e que a gente descobre que a única causa possível que possa ter gerado o AVC naquele indivíduo tenha sido aquele FOP, aquele furinho que faz com que o sangue passe do lado direito
para a esquerda no coração, percebeu-se que quando se tratava com os dispositivos para fechar, os pacientes não tinham o benefício esperado para o tratamento desse fechamento desse forame oval patente. E nos últimos estudos, na verdade saíram 3 estudos, né, em 2018, exatamente mostrando o contrário, que aqueles pacientes com menos de 60 anos, de causa indeterminada, que detectou exatamente pacientes que tinham uma passagem de alta condutância, né, da direita para a esquerda, que a gente chama de shunt, e, ao mesmo tempo, aqueles pacientes com aneurisma de septo em conjunto, esses pacientes tiveram benefício, né, de diminuir a taxa ou o risco de ter um acidente vascular cerebral a médio e longo prazo. Quando a gente fala dessa alteração a nível cardíaca, isso representa 25% da população, né? Então, 25% da população já tem isso, né? Caso ela não tenha nenhum outro fator de risco que a gente descubra pelos exames, seja por um ultrassom, que a gente chama transesofágico, ou seja por um exame que sugere uma embolia paradoxal, que em mais de 90% vai ser o forame oval patente, que é o Doppler transcraniano, o paciente vai ser conduzido e a causa possível do AVC dele, caso ele não tenha outro fator de risco, possa ser essa presença dessa anomalia. Eu até ia comentar que meus últimos conhecidos, os casos que eu vi, que não tinham uma justificativa para ter tido um AVC, era que tinham forame oval patente. Eu acho isso, que últimos... na verdade, a questão da conduta, né, hoje já é bem estabelecido, né, a questão de pacientes com menos de 60 anos aventar a possibilidade de tratar esses pacientes, né, ou seja, de fechar realmente o forame, se você acreditar que seja aquela causa, se você fez toda a investigação. A gente falando de paciente idoso, hoje, até complementando da questão da fibrilação atrial, a gente tem aquela questão da fibrilação atrial paroxística, né? E que a gente acaba subdiagnosticando pelos métodos que a gente utiliza. Correto. Então, as grandes convenções já mostram que o ideal, realmente, para que a gente tenha certeza que esse paciente não tem uma FA paroxística, é que a gente utilize os dispositivos, os devices, né, com longo período, 3 a 6 meses, utilizando para que a gente possa detectar e tenha uma certeza. O que a gente utiliza habitualmente é o Holter de 24 horas, ou no máximo estendendo 7 dias, em que a probabilidade de detectar ela é muito baixa para esses pacientes. Hoje já tem em cardiologia um dispositivo, que eu não vou lembrar o nome agora, que você coloca debaixo da pele e ele pode pegar... Ele fica até 6 meses, né? Até 6 meses. Dispositivo. É uma espécie de Holter de 6 meses. Fica debaixo da pele um chip para captar a arritmia. Exatamente. E, Fernando, o nosso primeiro bloco acabou. A gente, por incrível que pareça, passou muito rápido. Então, a gente vai fazer um intervalinho e volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Mas, Fernando, me fala agora uma coisa. Como prevenir o AVC? Eu te perguntei isso porque todo mundo achava que, para todo mundo, a prevenção era tomar AS, né? Eu estou falando AS porque todo mundo fala AS. Mas AS, pessoal, é aspirina. Existem 6 remédios que são aspirina. A aspirina mesmo, o AS, o Melhoral, o Somalgin, o Buferin e o Ecazil. Esses 6 remédios, todos são aspirina. E antigamente a gente achava que tomar aspirina estava protegendo. O que mudou, Fernando, desse momento todo de modificação dos tratamentos para agora? Como eu me protejo do AVC? Como eu faço prevenção disso? Excelente pergunta, professor. Só para complementar com relação à terapia aguda, né, que a gente falou aqui da trombólise, isso reforçou, é importante que essa janela de 4 horas e meia, que a gente pode estender até 9 horas, mas pelo protocolo até 4 horas e meia, né, o nosso nível 1A de evidência, né, a gente tem outra alternativa, né? Caso a gente tenha uma oclusão de um vaso de grande calibre e a gente perceba isso com um exame angiográfico naquela internação, naquela entrada, a gente tem a opção daquele paciente que não melhorou exatamente da terapia pela veia com o medicamento, ou se ele não estiver nessa janela de 4 horas e meia, por exemplo, chegou com 6 horas, 8 horas, esse paciente ainda tem a chance de receber uma terapia que seria semelhante à terapia cardíaca, né? O cateterismo. Então, seria um cateterismo intracraniano em que a gente vai tirar aquele coágulo que está obstruindo a artéria, que a gente chama de trombectomia. Isso muito em breve, né? O estudo saiu recente, que é um estudo chamado Resilient, vai ser uma terapia que a gente vai ter oportunidade de ofertar para o SUS, né? Então, vai ter a oportunidade da população ter a disponibilidade de fazer esse tratamento. Hoje, nos hospitais privados, dos que eu citei, todos têm aparelhos de hemodinâmica para realizar esse tratamento de trombectomia, que é nível 1A de evidência também no tratamento. E tendo o recurso de imagem, algo que era até 6 horas que ele poderia receber essa terapia mecânica, né, de tirar o trombo, o coágulo, hoje, se tiver recurso de imagem, pode ser até 24 horas. Até 24 horas, esse paciente, se tiver boa colateral, tiver um tecido infartado menor que o tecido que está em sofrimento, a gente visualizando por imagem, esse paciente vai ter benefício. Tá? Complementando e partindo para a questão da prevenção, a prevenção, na verdade, todos aqueles fatores de risco, a gente prevenindo pressão alta, prevenindo o diabetes, prevenindo o aumento do colesterol, a atividade física, são prevenções que devem se seguir, né, para que a gente não tenha um AVC ao longo da vida. Em termos de medicação, houve um avanço enorme, né? Então, antigamente, o paciente teve um AVC, a terapia para esse paciente fazer uma prevenção secundária era da AS, da Somalgin para esse paciente. Hoje, a gente observa que não é só a AS. Tá? Então, alguns pacientes, na verdade, hoje a gente já faz em alguns tipos de AVC com uma área de infarto menor, que é o que a gente chama de AVC minor, ou aqueles pacientes que têm o AVC transitório, né? Então, tem um período ali ao longo de 24 horas, mas não teve imagem na tomografia ou na ressonância. Então, teve um AVC, um evento transitório, recuperou o déficit, ficou sem lesão de imagem. Esse paciente se beneficia, e é nível 1A de evidência o tratamento, de acordo com a literatura, do AS do clopidogrel, né? Então, hoje a gente faz a terapia dupla para esse paciente por 7 a 21 dias e esses pacientes se beneficiam. Então, os trabalhos mostraram isso, que os pacientes diminuíram o risco de ter evento cerebrovascular
ao longo dos 30 a 90 dias após a terapia. Por longo prazo, não, a dupla agregação, a não ser que tenha uma indicação plena, né, para tratar com uma estenose, um estreitamento do vaso por placa, até ser tratado do ponto de vista da cirurgia vascular ou da via por intervenção endovascular, colocando stent. E além, né, das terapias preventivas, o AS e o clopidogrel que eu já falei, em eventos transitórios e os AVCs pequenos, né, menores, a gente tem as terapias anticoagulantes, né? Então, os novos anticoagulantes hoje no mercado, né, previnem, né, os eventos embólicos, né, as causas, né, de coágulo, né, se dissipando para o cérebro, né, de forma indeterminada ou por uma causa aparente, né, por exemplo, um FOP ou uma fibrilação atrial que acabou desenvolvendo essa embolia para esse paciente ter um AVC. Então, nível 1A de evidência, só para a gente fechar, em termos de terapia aguda. A terapia trombolítica, né, com alteplase, que é um medicamento, né, então, até 4 horas e meia, nível 1A de evidência, de acordo com os guidelines, né, europeu, americano e nacional. Tá? Nível 1A de evidência, o tratamento nas primeiras 6 horas, né, do tratamento da trombectomia, né, e já com um nível bom de evidência, essa janela estendida até 24 horas, né, dependendo do recurso de imagem que o paciente, do hospital que ele possa ter. E aqueles AVCs que infartam todo o hemisfério, também em nível 1A de evidência, a gente tirar a calota de forma precoce para que a gente dê espaço para o cérebro, para que esse paciente não evolua a óbito nas próximas horas. Então, a gente tira a calota, que é o que a gente chama de descompressão do paciente que tem um AVC extenso, principalmente numa artéria chamada artéria cerebral média. Então, o recurso de tratamento e o recurso de prevenção hoje, ele é muito amplo e extenso, e a gente tem como prevenir, em 90% dos casos, a gente previne AVC e a gente tem como tratar se a gente chegar a tempo no hospital. A gente falou muito de isquêmico, mas o tratamento, quando a gente fala hemorrágico, a gente vai ter que controlar a pressão, porque 70% dos AVCs hemorrágicos, né, que sangram a cabeça, são decorrentes de pressão alta. Né? Então, os outros 30% estão relacionados exatamente aos processos aneurismáticos que romperam e que a gente vai fazer a investigação, as malformações arteriovenosas e outras alterações de parede de vaso que rompem. Mas, em geral, é isso. Fantástico. Você tirou assim um monte de dúvidas, um montão. Tratamento tanto com remédio como tratamento por cateterismo. E toda vez, o Fernando falou várias vezes, nível 1A de evidência. O nível 1A de evidência é aquele tratamento que você tem certeza absoluta que vai dar um resultado melhor para o doente. 1A vai dar um resultado melhor para o doente. Tá? Um dia a gente vai ter um programa aqui para discutir esses níveis de evidência. Fernando, o nosso tempo acabou mesmo. Só para a gente completar. Não, eu vou te dar um instantinho, fica tranquilo. Em outubro, que é o mês do AVC, você volta. Já estou programando para você voltar. Mas agora, para tuas considerações finais e tua despedida, vai. Porque, na verdade, é importante, a gente ressaltar da relevância desse tema, né? Então, a gente está passando por uma pandemia em que as doenças crônicas elas acabaram, de certa forma, pela mídia, sendo esquecidas. Né? A gente está falando aqui do AVC, em que é uma patologia que, dentro da pandemia dos pacientes com Covid, é a doença que mais acomete esses indivíduos, né, na atualidade. Então, muitos casos de acidente vascular cerebral decorrentes exatamente do AVC, do Covid, que levaram ao AVC. Então, é algo importante, porque aquela questão do fique em casa, isso não vale exatamente para os pacientes com doença crônica. Então, o paciente, por exemplo, que apresenta essa manifestação ou essas manifestações que a gente comentou aqui, tem uma dificuldade para falar, a boca ficou torta, uma perda de força súbita do braço, esse paciente ele tem que buscar o atendimento ou ligar para o SAMU o mais rápido possível. O acompanhante que presenciar isso, ele tem que ligar
e tem que buscar o atendimento precoce, porque o tempo aqui a gente diz que é cérebro, tá? Então, o tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Então, a gente não pode perder tempo, né? Porque aquela lesão, ou seja, cada minuto que ele perde, são quase 2 milhões de neurônios ali que estão morrendo daquele tecido que está em sofrimento. Então, ele precisa de um atendimento precoce para o tratamento. Então, busquem o atendimento caso algum parente ou alguém tiver alguma manifestação do termo, porque é uma doença que a gente tem como prevenir e é uma doença que a gente pode tratar. Tá? Então, o AVC é uma doença tratável. Para vocês terem uma ideia, esses pacientes que tratam precocemente, não há nada na literatura, talvez a sepse próximo a isso, em que se chegue a um nível de evidência tão alto de eficácia em termos de terapia. Então, para resumir, aqui um paciente que recebe uma terapia trombolítica e recebe uma terapia mecânica, a chance desse paciente abrir o vaso e recuperar funcionalmente as suas funções do ponto de vista motor, principalmente, é em torno de quase 90%. Tá? A cada 2 pacientes que têm um AVC, um se beneficia dessa terapia combinada. Tá? Então, é algo fantástico. Né? Eu acho que se a gente for colocar em termos de só a trombose, de acordo com o tempo, aquele que chega com 4 horas e meia, em 14, um vai se beneficiar da terapia. Com 3 horas, entre 9, um se beneficia. Com menos de 1 hora e meia, né, de 5 a 4 se beneficiam. E em 60 minutos, 2 para 1, o benefício do paciente. A cada 2 que chegam, um se beneficia da terapia. Então, não há nada, eu acho que a sepse seja algo que se assemelhe, mas o benefício do tratamento é grande. Né? Então, busquem o atendimento, busquem a prevenção para saber se tem pressão alta, se é diabético, se tem colesterol alto, e evitar o sedentarismo, né? E fatores que favoreçam ter o AVC. Lembrem que 1 em cada 4 pessoas, ao longo da vida, se não houver prevenção, pode ter um AVC. É isso, professor. Eu agradeço, tá bom, pelo convite. Espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo, tá bom? Esclareceu e que a gente possa compartilhar, né? Que é uma doença crônica e que precisa buscar e precisa também mais divulgação, né, das mídias com relação a isso, porque é importante para a população estar ciente que o AVC mata e deixa sequela. Perfeito. Fernando, maravilhoso, maravilhoso. Assim que começar outubro, já que outubro é o mês do AVC, você volta para continuar essa conversa comigo, tá? Infelizmente, o nosso tempo acabou mesmo, de verdade. Pessoal, uma semana iluminada para todos. Esse programa vai estar no canal da internet, Instituto Eduardo Costa. É só procurar lá, Dr. Eduardo Costa. Se colocar Eduardo Costa, vai aparecer o cantor. Tem que colocar Dr. Eduardo Costa, está lá o canal com todos os programas que nós já fizemos, são quase 200 até agora. Então, pessoal, uma semana iluminada para todos. Até domingo que vem e muito obrigado, Fernando. Fernando, a gente volta logo, em breve. Abraço, pessoal. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.